E no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco sobre os live actions da Disney, se eles respeitam a obra original ou se eles estão lá só para realmente ser algo para ganhar dinheiro. E nessa semana confirmaram um live action sobre Moana. E a confirmação desse live action me motivou a querer fazer um vídeo discutindo sobre os live actions da Disney. Se eles ainda deveriam existir e se realmente a Disney respeita suas obras, pensa mais nelas, ou se eles realmente só estão lá para tentar ganhar dinheiro do público através da nostalgia e de personagens que já são clássicos e conhecidos e que fazem a vida de tantas pessoas. Porque quando a gente para pensar sobre como funcionou os live actions da Disney e como eles foram evoluindo ao longo dos anos, ele passa realmente essa impressão de que eles não estão preocupados com a obra em si, estão preocupados com o retorno financeiro que a obra pode dar. Mas pra gente entender um pouco isso, vou voltar lá atrás e falar um pouco sobre os live action da Disney até chegar na Moana, e eu dou uma opinião sobre esses live actions que estão por vir aí. Porque antes de começar os live actions da Disney, outros estúdios tinham direitos a outros contos de fada e dessa forma eles faziam os seus próprios filmes live action. E com isso saíram alguns filmes, como o Peter Pan, que fez muito sucesso, e também saiu o filme A Branca de Neve e o Caçador, saiu também o filme a Chapeuzinho Vermelho, que era a Garota do Capuz Vermelho, filmes que deram bastante dinheiro e que tinham como temática contos de fadas. A partir dessa temática, eles perceberam que dava para fazer muito lucro em cima de contos de fadas. E a Disney pensou, a gente é o que tem o maior número de contos de fadas embaixo das nossas asas. E ainda por cima, a gente é o estúdio que é conhecido por praticamente ser o estúdio que fez essas histórias realmente bombarem para o mundo. Ela já existiu, todo mundo já conheceu as histórias dos irmãos Grimm, mas com a Disney, muita gente se popularizou. Tanto que muita gente, se você perguntar hoje em dia, da onde vem a animação, ela vai falar que não tem uma história original. A história original é da Disney, de tão forte que eles são. E a partir daí, a Disney percebeu, a gente tem que fazer os nossos live action sobre o conto de fadas. E na época, por causa da Garota do Capuz Vermelho e também por causa do Branca de Neve e o Caçador, a Disney achou que a ideia não era criar um conto de fadas baseado realmente na história original. Era para criar algo mais realista, algo mais atual e moderno para a época. E com isso a Disney fez dois filmes que tinham essa ideia de ser algo mais real, um pouco mais pé no chão, que seria Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, e também seria o filme Malévola. Dois filmes que têm ideias mais escuras, mais sombrias e contam a história do conto de fadas de uma forma diferente. Alice no País das Maravilhas tem como diretor o Tim Burton. Então o Tim Burton, que é um cara que ele realmente traz algo mais pesado, algo mais escuro, algo mais gótico para os seus universos, fez exatamente isso no filme da Alice. É um filme com pouca cor, com bastante CGI e pouca cor. Então essa ideia realmente é algo mais realista, mais pesado, com uma atriz que faz a Alice até mais velha, se você parar para pensar. E quando você chega na Malévola, ela também é uma história mais pesada, porque ia contar a história da vilã do ponto de vista da vilã, mostrando como na verdade existem vários pontos de vista nessa história. E foi assim que a Disney resolveu começar os seus filmes. Depois da Malévola, eles resolveram trazer um filme que na verdade contasse mais sobre mais um pé no chão, algo que realmente fosse algo mais conto de fadas, algo que lembrasse algo à fantasia, que seria o filme da Cinderela. E o filme da Cinderela realmente ele reconta praticamente a história que a animação fez, com alguns detalhes do conto original, mas muito pouco, mas através disso você pode ver que ele ainda não é super colorido como seria hoje em dia se esse filme fosse feito. Ele tem até um pouco mais pé no chão em vários aspectos, mas mesmo assim ele já é bem mais contos de fada. Ele já tem mais essa ideia realmente de ser algo mais místico, mais fantástico, como a Cinderela tem que ser. E aí a Disney percebeu que já estavam indo para um outro caminho, o caminho de algo mais conto de fadas. E através disso chegou o Mowgli. E o Mowgli foi um extremo sucesso. Cinderela também foi bem, mas Mowgli foi um extremo sucesso de crítica e bilheteria, porque conseguiu trazer os animais de uma forma realista, mas ao mesmo tempo era algo que lembrava a animação. Então, através disso perceberam, a gente pode contar as animações a partir daqui, algo que mistura a parte da animação clássica com algo mais realista. Porque se perceber, o Balu, o Bagheera, até o Shere Khan, são personagens naquele filme que têm características muito reais. Não são algo mais cartunesco. Eles são realmente algo real ali em tela. Então, eles conseguiram misturar essa ideia do meio que o real, dos animais reais, com a parte da animação, ou a parte mítica da animação. Assim como fizeram com Cinderela. E a partir daí, a Disney começou a fazer os seus live actions através de algo mais contos de fadas. Você pode ver que
a partir do Mowgli, as coisas foram se moldando para ir cada vez mais longe do que era a Malévola e a Alice no País das Maravilhas, e para chegar em algo mais místico, algo que era uma mistura meio que do conto de fadas com realmente algo mais real. E a partir daí vieram as próximas live actions que foram Alice através do Espelho, que foi um filme que já era uma continuação do Alice, mas que era uma outra ideia. Você já pode ver que eles largaram toda a ideia do Tim Burton, foram para algo realmente completamente colorido, bem mais vivo do que tinha que ser, do que deveria ser, algo mais fantástico mesmo, para mostrar como eles largaram aquela ideia. Depois disso veio o live action de A Bela e a Fera, que aí já é a Disney largando de mão essa ideia do completamente algo mais realista, e sendo um copia e cola total do que é a animação, as falas, as cenas iguais. Tem uma música da Fera no filme que realmente que tem mais na peça teatral do que tem na animação, mas mesmo assim você pode ver que é um filme que já é completamente a Disney fazendo um copia e cola do que é a sua animação. E eu não tô falando que isso faz com que o filme seja bom ou ruim, não, só tô falando que realmente eles largaram o que eles tinham pensado inicialmente para virar algo realmente um copia e cola. E depois disso veio O Rei Leão, que vinha com essa ideia também de misturar o real com também a ideia de uma animação em certo ponto. Tanto que depois que lançou o filme, até gerou uma discussão. O Rei Leão é uma animação ou ele é um live action? Porque não tem nenhum ator humano ali. Mas o filme também é muito real a ponto de não parecer uma animação. O que é o Rei Leão? Teve essa discussão. E também teve a discussão de se vale a pena fazer live actions de filmes que não tem nenhum personagem humano. Se faz sentido existir esse tipo de filme hoje em dia, sendo que era só manter a animação. Mas veio o Rei Leão e a partir do Rei Leão, inclusive nesse ano tiveram 4 live actions. Tudo isso aí foi em 2019. Aí depois veio o Christopher Robin, depois do Christopher Robin veio o Dumbo, depois do Dumbo veio o Aladdin, que mais uma vez é um copia e cola, porque o Dumbo também de certa forma é um copia e cola, mas de forma diferente. Tentaram colocar algumas coisas ainda diferentes, algumas sequências diferentes, e o filme não deu certo. Mas na parte do Aladdin, aí sim de novo, é um copia e cola gigantesco do que é a animação. O filme do Dumbo, do Aladdin, do Rei Leão e o próximo que eu ia falar, que é a continuação de Malévola, todos foram lançados em 2019. E até gerou até uma discussão, uma outra discussão, se não estavam fazendo live actions demais, se não estavam gastando demais a imagem das animações clássicas. E já que eu falei da Malévola, é uma continuação que também tenta, você pode ver que também é uma continuação. Assim como aconteceu com a Alice, que é bem mais colorida, bem mais vida, tenta trazer algo muito mais conto de fadas do que era a animação, o primeiro live action que tinha saído. Depois da Malévola ainda teve os live actions de A Dama e o Vagabundo, Mulan, Cruella, e também tiveram um último live action que saiu até esse vídeo sair, que é o do Pinóquio, que saiu para o Disney Plus. Então esses são os live actions da Disney que eu falei um por um, para mostrar como que foi a diferença da evolução dos live actions ao longo dos anos. Como começou com algo realmente completamente mais real, aí foi se transformando em algo misturando real com um pouco de contos de fada, e aí virou realmente a ideia de ser a animação em live action, onde eles pegaram a história que já existia, os mesmos cenários, tudo igual, e colocaram simplesmente num live action. E aí a gente entra na discussão para poder chegar no Moana, porque sim, tem uns live actions confirmados antes de Moana. Por exemplo, esse ano ainda vai sair um outro live action do Peter Pan, e vai sair também um live action sobre a Pequena Sereia. Mas ainda tem a confirmação do live action de Lilo e Stitch, tem a confirmação do live action de Aristogatas, e aí confirmaram um live action sobre Moana. E porque não foi o Moana que me incomodou, mas o Moana mostra muito de por que eu queria fazer essa discussão sobre os live actions. Porque originalmente, quando saiu os live actions, eu achei até que foi uma boa ideia. É como se você remasterizasse os filmes animados e colocasse no cinema, por exemplo. Seria algo super interessante. Por quê? A nova geração, ela não se interessa por algo mais antigo. Eles gostam de algo mais novo, mais moderno. Vou te dar um exemplo. Se você pegar filmes como A Dama e o Vagabundo, Aristogatas, que no começo do filme tinha toda aquela animação mostrando quem são os criadores e que demorava muito tempo para começar o filme, aquilo já enjoa uma criança. Aquilo já faz com que ela realmente largue o filme, não se interesse. A animação, o ritmo da animação, a forma como era feito na época, realmente não se chama para uma nova geração. Isso é muito triste, porque o trabalho tá lá e a animação 2D é maravilhosa de todos esses filmes e continua atual e moderna, até algumas discussões que eles têm lá até hoje em dia, mas uma nova geração não se interessa por essas histórias. Então você recontar em live action, eu não achava uma ideia ruim, porque eu pensava, bom, pelo menos uma nova geração vai poder de uma forma diferente se apaixonar pela mesma história que eu me apaixonei quando eu era criança. O problema é, ao longo dos anos, a Disney não conseguiu
transformar esses live actions no que eles deveriam ser. Live action deveria ser algo que realmente vai recontar a história da Disney, mas de uma forma moderna e atual, onde vai fazer com que as animações continuem sobrevivendo lá e que uma nova geração consiga realmente compreender e gostar dessas histórias de uma forma diferente. Mas não foi isso que aconteceu. Os live actions ao longo dos anos foram virando algo gasto. As pessoas não se interessam mais tanto pelos live actions. Exatamente porque se você for um live action gigantesco, como foi o Rei Leão, o filme vai passar do bilhão. Mas se você não for, realmente vai ser algo que as pessoas não vão ir tão atrás. Porque realmente a nova geração não acaba se interessando tanto pelo filme. E a geração antiga vai assistir pela nostalgia, mas depois que assistir pela nostalgia, vai largar o filme. E sem contar que os filmes têm uma qualidade bem mediana, a maioria deles. Onde parece que eles não te dão a vontade de rever o filme e não são tão marcantes como na obra original. Porque a maioria hoje em dia é praticamente um copia e cola. Então esse é o problema dos live action da Disney. Eles não conseguem atualizar a história, modernizar ela, e dá pra fazer isso. A prova disso é o Pinóquio de Guilherme Del Toro. Ao mesmo ano que saiu um Pinóquio da Disney, saiu o Pinóquio de Guilherme Del Toro da Netflix. O Pinóquio da Netflix, ele é atual, moderno e conversa perfeitamente com essa geração, com uma linguagem realmente moderna. O Pinóquio do Disney Plus é só um copia e cola que não traz nada de novo pra história, que inclusive é pior que a animação original. Dessa forma, mostra como a Disney deveria fazer um live action. Pegar essas histórias e recontar elas de uma forma mais moderna, mais atual. Não no sentido de mudar os personagens. Manter os personagens, mas atualizar a história. Tem muitos filmes da Disney que quando você abre o Disney Plus, aparece uma mensagem falando: isso não representa a ideia de hoje em dia, era uma ideia da época. Porque existem mensagens e algumas animações da Disney que não são mais atuais, não são mais modernas, não funcionam mais hoje em dia. Então os live actions deveriam atualizar as pessoas. E não é isso que acontece. Os live actions simplesmente são um copia e cola que não levam a nada. E a gente chega no ponto da Moana. Porque é o seguinte: até esse ponto, ainda tinha uma desculpa. A Disney parecia que só queria ganhar dinheiro, não queria modernizar sua história, com medo de realmente mudar e os fãs ficarem bravos. Mas ainda tinha essa ideia que eu falei de, pelo menos, estar recontando uma história, trazendo para uma nova geração. Já Moana não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que você fazer um live action de Frozen, que eu acho que vai ser anunciado logo menos. Ou fazer um live action de Encanto, que acabou de ser anunciado. Moana lançou em 2016, o filme não tem nem uma década ainda. E ele já vai ganhar um live action. E mesmo que o live action não saia esse ano, ele vai sair antes de 2026. Ou seja, ele vai continuar tendo menos de 10 anos quando ele sair. Dessa forma, mostrando como a Disney realmente não se importa em querer recontar suas obras. Não se importa em querer trazer algo novo para essas histórias. Ele realmente só quer ganhar dinheiro, porque Moana é muito popular. E por isso que eu falei que Frozen vai ganhar um live action. Ele é o filme mais assistido da história da Disney, passando o Rei Leão. Você acha que Frozen não vai ter um live action? É óbvio que ele vai ser um dos futuros live action, porque a Disney só está se preocupando com o dinheiro que aquilo pode gerar, a receita, e não a história, e não respeitar a obra, e não querer trazer mais camadas para aquela história, ou modernizar, porque uma história que é de 2016 e continua completamente atual, mostra como a Disney realmente não está se preocupando em realmente expandir o universo, trazer algo novo, recontar essa história com uma forma moderna. Ele só quer ganhar dinheiro, e Moana é a maior prova disso, e por isso que eu fiquei tão incomodado com o anúncio do live action de Moana. Eu acho que a Moana em si é uma personagem cativante demais, e o filme é fantástico, e merecia mais reconhecimento do que ele tem, porque o filme parece que é muito esquecido pelas pessoas, e as músicas são fantásticas, a história é poderosíssima e a Moana é uma personagem muito carismática, assim como o Maui. Mas mesmo assim, a forma como eles fazem live action parece que realmente não querem respeitar a obra. Inclusive, você pode pegar várias histórias dessas que vão ganhar live action, ou que já ganharam, e que a maioria, a Disney não cria bonecos, a Disney não cria, por exemplo, continuações, spin-offs, séries animadas, nada disso, provando mais uma vez que ela não se preocupa com a obra, em expandir e trazer novas coisas para a obra. Ele se preocupa, na verdade, com o dinheiro e com aquilo que ela sabe que vai dar retorno. Então é por isso que eu quis fazer esse vídeo, foi praticamente um desabafo sobre o que me incomoda no live action de Moana e porque o anúncio dele me incomodou tanto. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera do live action de Moana? O que você acha dos live action da Disney? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.